Fala pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa última aula, olha só, do nosso curso, um método 7 para 1, né, em que nós fizemos aqui uma proposta de escrever um artigo científico, né, em 7 dias, por isso que é 7 para 1, né, 7 dias escrever um artigo científico. Danilo, é possível? Né? É possível, né? Nós vimos que é possível, vocês tentaram, acredito que vários conseguiram, né? E aí vão conseguir com as dicas finais de hoje. E eu consegui, né? Vocês viram aqui que eu só editei esse arquivo, que foi a nossa proposta de aula. Esse arquivo eu só editei durante as nossas aulas, né? As nossas aulas duraram aí entre 30, 40 minutos, acho que a que demorou mais foi 40, 50 minutos, eu acredito. E aí foram aulas bastante curtas, né? Vocês viram aí que eu não me alonguei muito. E deu para desenvolver tranquilo. Então, assim, Danilo, dá para desenvolver um artigo em 7 dias? Sim. Aí você pode perguntar assim, é o ideal? Se você me perguntasse, Danilo, é o ideal eu desenvolver um artigo em 7 dias? Aí eu vou lhe dar uma resposta bem sincera. Não é o ideal, tá? Se você, logicamente, se você tiver mais tempo para escrever um pouco mais com calma, pesquisar mais, ler com mais detalhes o artigo científico, depois de pronto, lapidar várias vezes, né? Pedir para outras pessoas lerem, que é uma dica que eu dou, inclusive, né? Que eu ia falar mais tarde, mas eu já vou deixar claro no início da aula. Sempre é uma dica bacana quando você termina de escrever um artigo, você enviar para outra pessoa, pedir para outra pessoa ler, avaliar o seu artigo, porque às vezes nós mesmos, quando você escreve, né, é um processo psicológico, né, da própria, do próprio processo de escrita, você acaba não enxergando alguns erros, isso é normal, e daí a importância, né, de ter um orientador, de ter alguém que esteja escrevendo esse artigo científico com você, então são dicas bastante importantes. Mas, logicamente, se você tiver mais tempo para escrever, né, use esse tempo a mais. Não é o ideal, né, você escrever extremamente rápido, porque alguns erros podem acontecer. É claro que você pode escrever em 7 dias, você pode escrever em 10 dias, que foi a proposta do nosso primeiro curso aqui da plataforma. Você pode escrever em uma tarde. Note que, se eu juntar todos esses tempos, né, de aulas que eu tive com vocês durante essa semana, eu acho que vai dar em média aí umas 5 horas de aula, estourando aí, umas 5 horas, né? Tomando por base que alguns dias foram meia hora, outros 40 minutos. Então acho que umas 5 horas de aula, né? Colocando muito já. 5 horas, então quer dizer que eu escrevi um artigo aqui em 5 horas. Se eu passasse uma tarde aqui, eu poderia escrever esse artigo em 5 horas. Danilo, isso é o adequado? De novo, não é o adequado. É claro que se você me disser assim, Danilo, eu tenho 6 meses para escrever o artigo, eu diria, escreva em 6 meses, vá lapidando, vá pesquisando. Então escreva, que é uma perspectiva bacana. Vocês podem consultar lá no meu Lattes, né? Eu sempre publico, né? Eu tive uma publicação muito boa mês passado de um ensaio clínico randomizado que foi bastante bacana, uma publicação eu e uns pesquisadores que eu costumo desenvolver algumas ideias, alguns estudos. E foi bastante bacana. Então eu já tenho uma certa experiência nessa questão de escrita científica, de produção de artigos. Às vezes, quando é o seu primeiro artigo, você vai demorar mais, isso é normal. Então não fica naquela de Danilo desenvolveu em 7 dias, então eu preciso também desenvolver em 7 dias. Não, vá no seu tempo, vá com calma que tudo dá certo. Tudo bem? Então, assim, eu espero que tenham gostado desse curso. Hoje eu vou finalizar o meu artigo científico aqui com vocês, dando algumas dicas. Né, a primeira delas seria fazer uma... primeiro eu vou fazer logo a conclusão. Então a gente escreveu a introdução, método, resultados, né, a discussão, e só falta basicamente a conclusão, porque as referências nós fizemos de maneira automática. Eu até disse ontem que se eu visse necessidade de incluir mais alguns parágrafos aqui na discussão, deixa eu só aumentar aqui para vocês, eu faria, mas eu estava lendo antes de começar a aula aqui, enquanto eu esperava vocês, e eu tava vendo que, assim, para 3 artigos tá legal aqui a minha discussão. Então, eu posso até melhorar depois, né? Uma dica também que você pode fazer é, depois de uns dias, você deixar o seu artigo em off ali, uns 3, 4 dias, e aí você abre ele de novo para fazer uma leitura. E aí você consegue enxergar os erros que às vezes inicialmente você não reconheceu. Tudo bem? Então vamos elaborar a nossa conclusão e aí vamos terminar aqui o nosso artigo científico. Antes de começar, né, eu só queria deixar uma dica para vocês. De novo, aqui o nosso curso
né, nossa plataforma ciênciascomplicado.com. Nós temos um curso aí, entre os cursos, né, que nós temos, né, vários outros, mas eu acredito que para vocês que estão na fase aí de escrita do artigo científico, então esse curso aí, né, de artigo científico do zero à publicação, né, nós já estamos aí na segunda turma desse curso, e aí eu abri promoção dele, várias pessoas tinham me solicitado, e aí a gente abriu na Black Friday, e aí o pessoal solicitando promoção novamente. E aí resolvi abrir uma promoção, tá? E eu vou deixar aberto até amanhã, tá? Eu vou deixar o carrinho aberto dessa promoção até amanhã. O curso ele tem um valor de R$ 120, né? Que já é bastante barato, né? Diga-se de passagem. Vocês podem pesquisar. E se tiver um curso aqui com essa metodologia, esse conteúdo aqui por esse preço, pode me apresentar, mandar lá no meu direct que eu dou esse curso para vocês, tá ok? Se vocês apresentarem um que tem esse conteúdo programático aqui por um preço menor do que esse, não tem. E aí tem uma promoção, né? R$ 40 aí, então tá com 66% de desconto somente até amanhã. Então até amanhã, dia 10, às 23 horas, esse curso ele vai estar aberto aí. Aqui você vai aprender revisão de literatura, meta-análise, vários tipos de estudos, como você pode publicar, como você deve escrever, né? A gente passou uma semana aqui, mas é lógico que tem mais conteúdos, né? Mais coisas que você pode aprender. É lógico que não dá para eu falar tudo aqui durante um curso de uma semana, que é muito pouco, mas aqui e você ganha um certificado aí de 30 horas, né? Para o seu currículo Lattes, além de aprender, você ganha o seu certificado. Já temos bastante alunos lá na nossa plataforma e a adesão e a produtividade do pessoal tem aumentado bastante, tá ok? Então, só deixar essa dica aí para vocês. E aí, sem mais delongas, sim, vou dizer logo a questão do certificado. O certificado de vocês até segunda-feira, tá? Próxima segunda-feira. Hoje é quarta, né? A gente tá finalizando o nosso curso hoje. Até segunda eu tenho enviado todos os certificados. Caso você não receba, caso o certificado chegue com algum erro, aí vocês me comunicam o mais rápido possível para a gente tentar, né, eu e minha equipe tentar corrigir o mais rápido, tá? E vocês ficarem com um certificado aí que também vai pro Lattes. Tranquilo? Então assim, eu vou fazer aqui minha conclusão. E aí você me pergunta assim, Danilo, qual é a dica? O que é que eu faço para elaborar a conclusão do meu artigo científico? Aí eu vou dizer assim para vocês. Ó. A conclusão, como é que você vai fazer para elaborar ela? Você vai olhar, claro, você não vai mais fazer citação aqui, você não vai apresentar mais dados novos, você não vai ficar com achismos, então você desenvolveu todo um estudo, todo um raciocínio, para, por exemplo, lá na conclusão você dizer que acha tal coisa. Não, você não acha, você fez toda uma pesquisa, então você tem um fato ali, você tem dados a serem confirmados, a serem relatados. Então, uma dica que eu dou para vocês é assim, voltem lá na pergunta de pesquisa de vocês, lá aqui a minha pergunta de pesquisa, ela tá aqui, né? Voltem lá na pergunta de pesquisa, então leia a sua pergunta de pesquisa e o seu objetivo e tente elaborar uma resposta. E essa resposta sintética, né, resumitiva, ela vai estar lá na sua conclusão. Como assim, ó? Note que na minha pergunta de pesquisa eu coloquei assim, ó, qual é o impacto da pandemia pelo Covid, né, nas taxas de suicídio na população brasileira? Quais fatores disso podem ter contribuído para alterações na saúde mental? Então eu já sei as respostas disso, porque eu pesquisei artigos, eu li, eu resumi, né, a gente montou o nosso quadro lá, que ele resumiu bem, eu fiz até uma estatística, né, para vocês. E aqui no meu objetivo, o objetivo do estudo foi identificar o impacto da pandemia pelo Covid nas taxas de suicídio no Brasil. Então assim, se eu responder essas duas perguntas lá na conclusão, eu concluo meu estudo. Eu tenho como concluir bacana, beleza? Então assim, eu vou responder elas lá. Então o que é que eu vou fazer? Primeira pergunta, eu perguntei lá qual o impacto. Então, houve impacto no meu caso assim? Aqui? Sim, com certeza. Então assim, há um impacto, eu cheguei à conclusão, né? Estou concluindo a partir da leitura e de todas as informações. Então vou colocar aqui, há um impacto significativo da pandemia na saúde mental da população da ordem de 60%, que foi o que nós vimos lá na nossa estatística, o que contribui,
de forma importante como um fator de risco para o desenvolvimento de suicídio. Outros contextos, como fatores sociais, vulnerabilidade mental, renda, que foram informações que eu coletei a partir dos artigos. Então a questão de renda, né, e o distanciamento social ocasionado no ano de 2020 tiveram forte influência, já corrigi aqui, ou geraram, ou em 2020, distanciamento social ocasionado no ano de 2020, colocar um termo assim melhor, né? Influenciaram outros contextos como fatores sociais, vulnerabilidade mental, renda e distanciamento social ocasionado no ano de 2020 influenciaram em maiores eventos negativos e consequente incidência, que são novos casos, né, de violência auto-infligida. Também não vai. Beleza, autodirecionada. Então aqui, Danilo, quantos parágrafos uma conclusão ela deve ter? É assim, uma conclusão de um artigo, tá, pessoal? Ela normalmente, a conclusão de trabalho científico de uma maneira geral, normalmente você faz um parágrafo para cada pergunta que você elaborou. Se for um estudo um pouco maior, como uma monografia, como um TCC, se você tiver objetivos específicos, você vai elaborar um parágrafo para cada objetivo. No meu caso aqui, em um parágrafo, eu acho que eu consegui resumir bem as duas perguntas. Então, qual era a minha pergunta de pesquisa? Teve impacto da pandemia na questão do suicídio? Teve, né? Eu vi isso pelos artigos. Quais fatores disso poderiam ter contribuído? Aí eu coloquei lá questão social, renda, distanciamento social. Tudo bem? Então eu respondi as duas em um parágrafo. Danilo, um parágrafo para uma conclusão de um artigo é suficiente? É mais do que suficiente. Note que ao todo aqui, o nosso artigo ele ficou com 8 laudas. Um artigo ele tem isso mesmo, tá? 8 laudas é mais do que suficiente aí para um artigo científico, tudo bem? E eu vou elaborar o meu resumo aqui. O resumo ele vai ter todos os itens do seu artigo científico. Então ele vai ter introdução, ele vai ter o objetivo, ele vai ter o método, ele vai ter a parte de resultados, ele não tem discussão e tem a conclusão, tá? Em relação ao objetivo, você vai aqui no seu resumo falar de uma maneira geral do que é que trata o seu artigo. Então eu vou colocar aqui há algumas hipóteses de maneira bastante direta que sustentam, desculpa, deixa eu aumentar aqui para vocês verem também, né? Isso é importante. Algumas hipóteses que sustentam que a pandemia está associada com vários casos de alterações mentais e, consequentemente, a maiores taxas de suicídio no Brasil. Né? Eu poderia até colocar aqui questão da inicial, assim, a pandemia pelo Covid-19 repercutiu
repercutiu de várias maneiras na sociedade. Incluindo aspectos sociais, econômicos e mentais. Note que eu não estou copiando e colando exatamente o que eu escrevi aqui na introdução. Danilo, não só poderia copiar e colar um pedacinho aqui? Não. Isso não torna o seu artigo científico bacana, não. Beleza? Então, o adequado é que você coloque as mesmas ideias, não precisa colocar citação, mas que seja com outras palavras. Tudo bem? O objetivo você pode colar, porque o objetivo é só um só, né? Então, o objetivo do estudo foi esse, identificar. O método você pode colar também, porque ele não vai mudar, né? E aí muita coisa não vai influenciar. Então, trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Realizei busca na PubMed, né, com o uso do operador AND. Coloco os critérios de inclusão e exclusão. E coloco como os dados foram analisados. Tudo bem? Então, esse é o meu método. Deixa eu só organizar aqui para ficar bacana para vocês. Terei esse negrito aqui. A parte de resultados, você pode colocar quantidade de estudos que foram encontrados inicialmente, ó. Quantidade de estudos selecionados. E aí você vai trazer os seus principais dados. Então, os meus dados lá, a pandemia gerou grandes alterações mentais na população de ordem de 60% foi visto nos artigos, com estimativa de crescimento, que foi o que nós vimos pela estatística, para 80%, o que impacta nas taxas de suicídio entre populações mais vulneráveis, como adolescentes e idosos. Beleza, então esses são os meus resultados. E a conclusão que eu cheguei foi que realmente aspectos relacionados à pandemia causaram impactos significativos no evento, na incidência de suicídio, o que deve ser revisado por entidades de saúde de forma geral. Tudo bem? Então aqui está a minha conclusão. As palavras-chave você vai colocar de 3 a 5 palavras que representam mais o seu tema de uma maneira geral. Aqui eu posso colocar pandemia, coronavírus. Então vou colocar aqui pandemia, ponto e vírgula, coronavírus, ponto e vírgula, saúde mental, ou o próprio suicídio, né? Logo, suicídio, ponto e vírgula, Brasil. Então acho que essas palavras são as que mais representam aqui, né, o meu estudo. Tudo bem? Vou salvar aqui que eu não quero perder esse artigo. Olha só, pessoal, agora o nosso artigo eu acho que ele tomou forma, tá? É claro que eu posso revisar aqui, não vou fazer isso com vocês, que aí é um aspecto que demanda um pouco mais de tempo. Mas aí eu recomendo, depois que tiver feito, você faça uma leitura, né? Ó, aqui tem palavras repetidas que com certeza eu vou excluir, substituir por um sinônimo.
corrigindo erros ortográficos. Mas isso é um fato para você fazer assim. Eu recomendo que você terminou de escrever o artigo, guarda ele, dá uma pausa, 3, 4 dias. Aí você olha ele novamente. Ou então você envia para outra pessoa analisar o seu artigo. Que aí a partir dessa análise você consegue identificar os erros, né, e consequentemente ir corrigindo. Mas note que o artigo aqui ficou muito bacana, né? Eu particularmente gostei. Note que agora ele está com 9 laudas. E ele está aqui com o título, resumo, né, introdução, método, os resultados, né, com um fluxograma, uma tabela, né, aliás, um quadro, uma figura aqui de uma análise estatística. Fizemos nossa discussão e a conclusão. E as referências aqui estão nas normas de Vancouver. Então você pode submeter aí em uma revista científica brasileira, ou se você traduzir para uma revista internacional. Tudo bem? Então, assim, respondendo à pergunta, Danilo, é possível produzir um artigo científico em 7 dias? Sim, é possível. Tá? Eu mostrei aqui para vocês. Eu nunca tinha feito isso, tá? Confesso. Nunca tinha feito um curso assim, né, que tivesse essa abordagem. O nosso primeiro curso do artigo em 10 dias eu fiz, mas foi muito mais teórico. E aí eu não tive essa abordagem tão prática. Então a primeira vez que eu fiz nessa empreitada aí, vou colocar aqui até em espaçamento simples, vai ficar mais bonitinho, tá? E aí eu confesso que vocês viram que deu certo, né? Então eu gostei particularmente desse artigo, né? E assim, eu espero de coração, tá? Que eu tenha conseguido ajudar vocês, né? Durante essa semana a produzirem o artigo científico de vocês. Eu espero que tenha aberto a mente aí de vocês, né? Desmistificar essa questão que a produção acadêmica é difícil, que a produção acadêmica é muito complicada, que você precisa de muito tempo para escrever o seu artigo científico. Vocês viram que não, né? Você precisa de um pouco de dedicação, de um pouco de paciência e tudo dá certo. Tudo bem? Eu vou indicar, né? Porque assim, você pode pensar, Danilo, produzir o meu artigo científico. E agora? Eu vou publicar onde? Eu vou dar uma dica para vocês, tá? De publicação, que é a revista Ciência da Unijuazeiro, tá? Vocês podem acessar unijuazeiro.edu.br. E aqui na Unijuazeiro, que é uma universidade, né? Tem vários cursos aí de graduação, de pós-graduação que vocês podem fazer. E aqui no site, né, vocês vão acessar unijuazeiro.edu.br, aqui tem a revista E-Ciência. Quando vocês clicarem aqui, aí aqui na revista E-Ciência tem todas as recomendações, todas as diretrizes para autores. Ela aceita artigos no formato Vancouver, que foi o que nós trabalhamos aqui no nosso curso. E ela aceita revisão também em literatura, né, ó. Ela aceita resenhas, comments, carta editorial, artigo original, artigo de revisão literatura. Então é uma revista que eu indico para vocês. Ela tem qualis, é indexada aí, né, em vários portais. E ela tem qualis, tem um qualis B4 que é interdisciplinar, tá? Então serve aí para todas as áreas. Tem qualis em enfermagem, ciências ambientais e biodiversidade. Tudo bem? Mas esse qualis B4 aqui interdisciplinar, ele serve aí para todas as áreas e eu acredito que vocês vão ter um bom aporte, né? O artigo de vocês vai ser muito bem recebido aqui pela revista Ciência e pela instituição Unijuazeiro. Tranquilo, pessoal? Então fica essa dica aí para vocês e não esqueçam, tá? Amanhã fecha o nosso carrinho aí de promoção para o curso de artigo científico do zero à publicação com essa super promoção. Eu espero de coração ter ajudado vocês durante esses 7 dias. Não esqueça, me segue lá nas redes sociais, tá? Se inscreve aqui no canal, né, o cienciascomplicada.com, para acompanhar nossos cursos. Próxima semana eu vou estar lançando um outro curso de curta duração, mas vai ser bastante legal. E segue lá no Instagram, tá? Eu sempre estou postando dicas, vários materiais, que é o Danilo Ferreira DS, tá? O @Danilo Ferreira DS lá no Instagram, para vocês ficarem ligados aí nas novidades. Tranquilo, pessoal? Ó, um beijo aí no coração de vocês. Muito obrigado por cada minuto que você permaneceu aqui comigo. Agradeço a cada um de vocês. Um forte abraço para vocês. Uma boa noite a todos. Muito obrigado e até mais.